Olá, eu sou a professora Mariana e hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre a avaliação, os fundamentos teóricos que envolvem essa questão, esse tema, e alguns instrumentos de avaliação que a gente pode usar ao final ou durante as nossas aulas, durante os nossos projetos. A proposta é discutir um pouquinho sobre quais são esses pressupostos teóricos e metodológicos que envolvem a questão da avaliação, partir um pouquinho sobre essa discussão dos instrumentos e verificar como pode ser aplicado isso na sala de aula. Então, a primeira ideia é a gente conversar sobre o que significa, né, qual é a proposta, o que os autores têm falado sobre o que é avaliar. Bom, César, como os seus colaboradores, eles vão dizer que avaliar significa emitir um juízo de valor sobre as consequências de uma ação projetada ou realizada sobre uma parcela da realidade, ou seja, avaliar sempre é emitir o juízo de valor sobre uma ação que ou ela foi projetada, então, por exemplo, eu posso avaliar um projeto e o projeto parte do pressuposto que ele não precisa necessariamente ter sido realizado, né? É um projeto. Ou eu posso avaliar algo que aconteceu, que está em processo, que está acontecendo, ou seja, uma realidade, uma parcela dela. E sempre é um juízo de valor sobre alguma coisa. Quando eu penso em avaliar os alunos ou a aprendizagem deles, né, fica uma relação bastante complicada para se pensar sobre o juízo de valor que um professor faz sobre aquilo que o aluno está manifestando naquele momento que ele aprendeu. Quando o César Cole vai transpor esse conceito de emissão de juízos de valor sobre uma ação realizada ou sobre um projeto, né, alguma coisa a ser projetada, eles vão dizer que é importante na avaliação a gente dar ênfase à valorização daquilo que foi adquirido pelos alunos em consequência da sua participação, do seu processo de aprendizagem. Ou seja, como se trata de uma questão de juízo de valor, né, que o professor faz em relação à aprendizagem do aluno, é importante a gente escolher para qual perspectiva ou para qual lado a gente vai emitir esse juízo de valor. Se é para aquilo que falta realizar naquilo que eu, enquanto professor, projetei, ou naquelas conquistas que o aluno foi tendo ao longo do seu processo e ao longo daquilo que a gente, enquanto professor, projetou ou quis que ele aprendesse. Quando a gente pensa em avaliação, dentro dessa lógica, para escolher sobre qual ponto a gente vai colocar ênfase no nosso papel, é preciso entender que a avaliação ela está dentro de um lugar maior, que são as práticas de ensino, ou seja, que são as nossas aulas, que estão dentro de uma concepção maior de educação. Isso não significa que eu vá considerar como aceitável o aluno me apresentar um feedback no grau 1 de algo que eu projetei num grau 10. Né? Então, eu fiz várias atividades dentro da minha prática de ensino e queria que ele aprendesse isso. Ele chegou no degrau 1, então, porque ele chegou no degrau 1, ele vai receber flores, feedbacks, tararã, e seguimos a vida. Não, né? Quando eu faço essa escolha de chegou no degrau 1, é de dar um feedback para o aluno e para mim, que ele chegou no degrau 1, mas falta o 2, 3, 4, 5. E olhar para aqueles erros, né? Olhar para aquilo que ele deixou de fazer e verificar o que ele precisa fazer e o que o professor tenho que mobilizar para que ele vá alcançando o degrau 2, 3, 4, 5. Quando eu coloco isso dentro de uma sala de aula com vários alunos, dentro da minha disciplina, dentro das minhas práticas, é óbvio que isso vai sendo multiplicado. Não é um aluno, mas são 5, 10, 15, 20, ou podem ser múltiplos de 6, 12, 18. Enfim, é um número grande de alunos para olhar esse degrau. Por isso que eu não consigo fazer essa análise, essa escolha, se eu olhar somente
da ótica desse, né, desse conjunto que é a avaliação, porque ela não está imbricada nela mesma. Ela está imbricada num conjunto da minha prática de ensino e numa concepção que eu tenho de educação, de formação, de compreensão de quem são os alunos, de quem é a escola. Porque se eu olho isso somente do ponto de vista da avaliação, o que eu vou fazer? Posso submetê-lo a uma avaliação de recuperação. Poxa, ele não conseguiu 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. Eu mando ele estudar, marco uma prova de recuperação para tentar recuperar os erros que ele teve. Mudo lá as minhas estratégias na pergunta, deixo algumas mais simples, mantenho algumas mais complexas e dou de novo essa avaliação para ele fazer. E os estudos têm nos mostrado que esse sistema de avaliou, foi mal, faz uma prova de recuperação, o aluno vai mal de novo. Porque a avaliação ela não tem um fim nela mesma, ela está dentro dessa dimensão da prática de ensino. Então a pergunta é, o que ele não aprendeu? Por que ele não aprendeu? Quais foram as estratégias que eu usei para ensinar? Ou quais foram os tipos de pergunta que eu fiz naquela avaliação? Que tipo de avaliação eu usei? Que tipo de prova? Que tipo de instrumento eu fiz? É um instrumento que está ligado com a forma que eu uso para organizar minha aula? Então, não se trata só de fazer perguntas relativas a o aluno não sabe isso, mas envolve um conjunto consciente de problemáticas que estão ali dentro do momento, né? Que são culminadas naquele momento de escolha do meu sistema de avaliação, que de repente pode ter sido uma prova dissertativa. Mas que elementos eu usei para formular aquelas questões que estão ou não ligadas com as minhas práticas de ensino, que envolve o conteúdo que eu trabalhei, que envolvem as estratégias que eu trabalhei, que envolve as expectativas de formação de outros níveis de conteúdo. Enfim, envolve todo esse ramo, olha, que está dentro da dimensão das práticas educativas e da própria concepção de educação que eu e a escola temos. Nesse sentido, quando a gente pensa, então, em como formular ou em como avaliar a avaliação, existem dois conceitos que são claros para a gente, que é o conceito dos critérios de avaliação e dos indicadores para aquela avaliação. Então, dentro dos critérios, são duas perguntas as básicas que a gente faz para estabelecer quais são os critérios para aquela avaliação. A primeira é quais são os objetivos dela, né? Então, o que eu quero avaliar com aquele instrumento? Então, por exemplo, eu quero avaliar se os alunos estabeleceram um trabalho em equipe naquele projeto que eu pedi para realizar. Para eu avaliar se os alunos estabeleceram um trabalho em equipe naquele projeto que eles tinham que realizar, obviamente, provas escritas, como a avaliação dissertativa, prova de múltipla escolha, elas não são capazes de avaliar o trabalho em equipe em si. Elas podem avaliar o que os alunos pensam sobre um trabalho em equipe, ela pode avaliar o que o aluno pensa do seu colega trabalhando em equipe, ela pode avaliar, pode demonstrar aquilo que o aluno pensou sobre o seu próprio trabalho individual dentro do trabalho em equipe, mas avaliar como eles levaram o trabalho em equipe sobre os meus critérios, sei lá, que eram liderar e ser liderado, dividir bem as tarefas, trabalhar numa perspectiva de diálogo. Eu não consigo fazer isso de verdade com avaliações pós-trabalho. Eu tenho que desenvolver um mecanismo de acompanhamento geral desse trabalho em equipe. Então, eu tenho que estar muito claro ao formular uma avaliação quais são os meus critérios, que num primeiro momento estão diretamente relacionados aos meus objetivos de aprendizagem, aos meus objetivos para aquela avaliação. E, linkado com isso, né, que eu já disse, quais são as minhas expectativas de aprendizagem, ou quais eram as minhas expectativas de aprendizagem para aquele tipo de conteúdo, para aquele tema. Então, eram aspectos, como eu disse nesse exemplo, de ordem atitudinal. Então, como que eu tenho que formular uma avaliação para avaliar mecanismos de ordem atitudinal? Não, o meu objetivo de aprendizagem é que os alunos consigam escrever um parágrafo eu estou pensando nos anos iniciais do ensino fundamental,
que tenha o parágrafo com recuo, que comece com letra maiúscula, que o parágrafo tenha pelo menos 3 frases simples, que na primeira frase apresente um personagem que ele use nome próprio, a segunda frase estabeleça pelo menos 2 ou 3 qualidades ou características daquele personagem, e a terceira frase, a criança consiga escrever aonde aquele personagem mora. Porque isso se configura dentro do meu objetivo X de aprendizagem. Então, eu preciso saber se ele consegue, por si só, escrever um parágrafo com esses elementos conceituais, com esses elementos de ordem da ortografia e esses elementos de ordem da estruturação do texto. Então, bom, se o meu critério para avaliar são esses elementos, então qual seria o melhor instrumento para eu escolher para que o aluno possa mostrar que ele saiba fazer isso e eu consiga, de fato, avaliar esse mecanismo que eu estou querendo. Então, isso se configura dentro da clareza dos meus critérios de avaliação. Para que eu consiga deixar claro, para mim que sou professora e para os meus alunos esses critérios, existe uma dimensão que o César Cole e seus colaboradores tratam sobre a avaliação, e o Lucchesi fala um pouco disso também, que são os indicadores de avaliação. Eu preciso ter muito claro quais são os meus indicadores, hoje as avaliações externas trabalham, né, com esse parâmetro de indicadores, que é o que eu preciso observar dessa aprendizagem. Então, o que precisa estar claro que tem que estar ali, né? E o que está faltando. Então, os meus indicadores dão um parâmetro mais objetivo para os meus critérios de avaliação. Então, os meus indicadores para a escrita do parágrafo que ele escreva com recuo, comece com letra maiúscula, estabeleça as pontuações e tenha preferencialmente um ponto final no final do parágrafo, porque não vai se tratar de um parágrafo interrogativo ou um parágrafo de narrativa que contém exclamação. É um parágrafo de apresentação do personagem que precisa conter o nome dele, algumas características e onde vive, né? São os meus indicadores. Esses indicadores me ajudam a estabelecer o que precisa ter e, consequentemente, vai me mostrar e vai mostrar para o aluno o que ele esqueceu de fazer, ou seja, aquilo que está faltando no que ele apresentou ali. Nesse sentido, quando eu tenho clareza nessa dimensão do que são indicadores e do que são critérios de avaliação, o primeiro elemento é de entender que sempre as intenções são educacionais, as intenções sempre são formativas. E isso significa considerar que a avaliação não é medir, né? Porque quando eu coloco o elemento da medida ali, então aquele aluno é 10, aquele aluno é 7, aquele aluno é 4, eu estou mentindo para mim mesma. Porque as escalas de medida, elas funcionam para um mesmo critério, para um mesmo objeto. E sem sombra de dúvidas, quando a gente faz uma avaliação, né, propõe uma avaliação para os nossos alunos, nunca ela é dentro de uma única temática, né, com os mesmos critérios. Então, sempre numa avaliação, a gente, até por conta da organização do tempo didático, né, tá dentro daquele molde maior que são as nossas práticas educativas e que é o próprio sistema educativo em si, tem vários temas ali na nossa prova, né? Se a prova é escrita, se é uma situação de seminário, se é uma situação de observação, se é uma situação, enfim, sei lá, de qual instrumento que vai escolher, é sempre um instrumento multitematizado. Então, não dá para eu medir, por exemplo, no sentido de ranquear os alunos de uma forma mais reduzida para dizer, olha, aquele não tirou 10, ele acertou tudo, esse aqui tirou 7 e ele é 7, mas a pergunta é 7 em que? O que ele acertou? Né? O que ele errou? O que daquele contexto ele conseguiu apresentar? E por isso está linkado diretamente à objetividade da avaliação. Então, aos elementos de clareza e de precisão. Porque, de repente, o aluno pode ter errado uma questão por culpa minha que formulei mal. Ou por culpa minha que fiz uma pegadinha. Né? Então, eu preciso ter. O sistema de avaliação ele precisa estar muito objetivo, no sentido da clareza e ser muito precisa. Né? E isso está diretamente ligado com a validade dos meus indicadores. Né? Então, o que eu quero o que ele precisa mostrar? E aí eu consigo entender
e ele consegue entender depois, numa dimensão do feedback, o que errou e o que acertou. E isso faz com que a avaliação tenha uma relação entre o movimento do aluno aprender e o meu movimento de ensinar também. Então, veja, não se trata exclusivamente de aplicar provas ou aplicar instrumentos, e aqueles alunos que tiveram menos que 7 vão para a recuperação, ou fazem uma segunda prova. Ou se é 5 a média, enfim, qual seja o mecanismo de média ali, só esta ação, ela não caracteriza um bom planejamento e uma boa retomada educativa da avaliação. Precisa a compreensão de que é um ciclo dentro do meu planejamento, da minha crença, dos meus processos de compreensão de como é o ensino. Então, essa é uma perspectiva, a perspectiva avaliativa da avaliação. Tem uma outra dimensão da avaliação, que é por onde a gente se sente cobrado, é que toda avaliação tem um destinatário, né? Ela é realizada e tem um objetivo comunicacional, um objetivo comunicativo, que é devolver para o aluno aquilo que ele acertou, o que ele errou, aquilo que ele sabe e aquilo que ele não sabe. Ao mesmo tempo, aquela avaliação tem um outro destinatário, que é a própria família daquele aluno, né? Então, existe um círculo familiar que espera, dependendo da idade, da escola e do tipo, ansiosamente o resultado dessa avaliação, né? Tem uma dimensão comunicativa para mim, que sou professora, ou seja, eu preciso saber o que os meus alunos sabem, como eles foram, como que eles não foram naquela avaliação. Aos outros professores, né, ao meu grupo, né, a minha escola, né, então a avaliação que eu faço, ela tem esse caráter também de comunicar para a comunidade educativa e também para os grupos sociais, vejam. Os resultados de quem foi ou de quem não foi aprovado no Enem, quem teve nota máxima ou quem não teve nota mínima, quais foram os aprovados no vestibular X, Y, Z, ou seja, tem uma dimensão comunicativa esses resultados da avaliação, tem vários destinatários e que incorporam esse resultado de maneira distinta, né, conforme é a sua leitura de mundo. E como que a gente organiza isso, então, né? Olha para as nossas práticas, revê como é isso de fato. Bom, é importante entender que os caminhos das práticas educativas, eles se fazem ao caminhar, mas são alguns elementos que são importantes para constituir esse caminho, que é a compreensão. De que currículo que eu estou falando, qual é a rede de ensino, qual é o ano escolar, quais são os meus objetivos, quais são os meus indicadores. Obviamente, é muito diferente eu pensar no sentido mais prático, diretamente ligado ao montar os instrumentos de avaliação para uma turma de segundo ano do ensino médio, de uma turma do segundo ano do ensino fundamental, uma avaliação de conteúdos conceituais de física, com uma avaliação de conteúdos conceituais de língua portuguesa, com uma avaliação de elementos atitudinais, ou seja, é preciso compreender para quem eu estou falando, que conteúdos são esses, que dinâmica é esse, quais são os meus objetivos e quais são os meus indicadores. A pergunta principal, da onde surge isso, é qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo maior, quais são os nossos grandes pilares de avaliação e de aprendizagem, né? Então, os pilares desta escola, desta universidade, deste lugar de ensino, estão alinhados a estes pilares, né, que o Delors chamou de pilares da educação do século XXI, ou seja, são pilares que estão atrelados a uma dimensão do conhecimento, que obviamente a questão epistemológica do conhecimento é o lugar da escola, né? Mas estão alinhados também a uma dinâmica de entender que tem conteúdos que estão diretamente ligados à dimensão da prática, conteúdos que estão diretamente ligados à dimensão da constituição de quem eu sou, né? Dos meus valores, crenças, e de aprender a viver em comunidade, né? Então, tem objetivos para cada uma dessas questões. Quais são esses meus pilares de constituição? Quando eu entendo essa dimensão toda que constitui, tá vendo? Não só a avaliação, mas constitui a minha crença na educação e as minhas práticas educativas, eu consigo olhar quais são as possibilidades para criar instrumentos de avaliação que estejam em consonância com esses pilares e com o objetivo daquele momento meu de aprendizagem, né? Então, quando eu tenho consciência de quais são eles,
qual eu estou trabalhando agora, qual eu desejo avaliar, eu consigo escolher de forma mais inteligente os meus instrumentos de avaliação. O primeiro deles que eu queria trabalhar com vocês é a prova escrita, mais precisamente a avaliação aberta, com perguntas abertas, ou avaliação dissertativa. Cada escola trabalha com uma nomenclatura diferente para isso, né? Mas eu queria trabalhar um pouquinho com a dimensão de como construir uma avaliação dissertativa na dimensão da prova operatória, né? Que tem um livro, depois eu vou deixar a referência para vocês, que chama o livro A Aula Operatória, a Prova Operatória, do Paulo Ronca. Bom, quando eu penso na avaliação, bom, a gente podia fazer até uma questão de quando você vê o nome prova, quais são os principais sentimentos que te dão, aquele frio na espinha, enfim, tem várias pesquisas que tratam disso. O que eu queria trazer como 5 elementos importantes para a gente pensar quando a gente fala sobre a prova. A prova escrita é uma oportunidade para que o aluno expresse as suas ideias, ou seja, expresse a sua compreensão sobre alguma coisa. É uma oportunidade, nesse sentido, para a gente promover discussão entre os alunos a partir de situações problema, ou dos alunos individualmente sobre um problema a ser pensado. Nesse sentido, eu posso optar não só por provas longas, com muitos temas, mas por pequenas provas, menores, sucessivas. Porque essas provas, as abertas, de questões abertas, em que eles tenham que escrever, eu consigo elementos para tentar entender as respostas dos alunos, ou seja, entender o que eles estão pensando, como eles se organizam para falar ou para sintetizar um determinado conteúdo, né? E isso é muito difícil, por exemplo, em relações de múltipla escolha, é muito difícil quando eu faço ainda uma prova dissertativa, mas com muitas questões, com muitos temas, com pouco tempo. Então, se eu faço várias tarefas menores, mas sucessivas, eu consigo sair daquele feedback de certo e errado. Mas eu consigo estabelecer algumas devolutivas de comentários sobre as atividades dos alunos, incluindo, inclusive, questões de elementos atitudinais, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, eu consigo falar, olha, arruma essa letra, ajeita essa parte, trabalha um pouco mais com a limpeza na hora de usar a borracha, tenta pensar numa estratégia X, ou com questões assim, olha, você enrolou muito na parte da introdução para chegar no ponto, para discutir aquilo. Seja mais sucinto na sua introdução para discutir o tema e vai direto no ponto. Ou, olha, essa é uma questão que você não precisava fazer uma introdução, a pergunta é direto papum, né? Então, quando você trabalha com menos questões, mais sucessivas, a gente consegue acompanhar e dar um feedback melhor para o aluno. Isso facilita a vida dele e a nossa vida. Porque pensa, se eu faço uma avaliação com 10 questões dissertativas, aí pensando no professor que dá de ciências, que dá aula para o quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, só nessa escola, e supondo que nessa escola ele tenha 2 turmas de quinto, 2 de sexto, 2 de sétimo, então 2 vezes quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 2 vezes 5, 10 turmas, cada turma com 20, 10 vezes 20, 200 alunos. Pensa se ele fizer 10 questões para 200 alunos abertas para fazer esse tipo de feedback. Agora, se eu organizo meu tempo didático para que nessa semana eu faço 2 questões para as turmas dos quinto anos e consigo, e nas outras turmas eu estou trabalhando de outra forma, eu consigo olhar bem uma questão para esses alunos e dar feedbacks. Às vezes não preciso nem dar feedback individual. De repente eu posso fazer agrupamentos com os alunos que tiveram o mesmo tipo de erro, que é enrolar muito na introdução e não ir direto ao ponto, e daí não consegue concluir. Então eu trabalho num mecanismo de devolução que pode ser em grupos específicos. Então veja, e isso me leva a transformar os meus registros de avaliação não em notas só em certo e errado, mas alguma coisa que me ajude a acompanhar o desenvolvimento do aluno e ajude o aluno a se acompanhar também.
Nesse sentido, né, como é que eu vou chegar nesse ponto? Quando eu penso numa prova operatória, o Paulo Ronca e a Cleide Terzi dizem que ela tem 4 dimensões, uma dimensão coloquial, uma dimensão de aluno mundo, uma dimensão com ler, para depois ter uma dimensão com escrever. Então, qual que é o primeiro elemento da prova operatória? É uma prova que tem a relação coloquial como primeiro elemento, que é o seguinte: o que tem nessa questão de ser uma relação coloquial? Ele faz o seguinte: para eu fazer uma questão operatória, eu preciso fazer uma questão que seja um convite para o aluno ser estimulado a ter ações de percepção sobre aquilo. É como se uma narrativa, é uma construção de narrativa que inicia uma conversa com o aluno e que explica cuidadosamente cada questão, né? Então, esses 4 primeiros elementos, eles podem estar contidos ou em cada questão da prova, ou naquela parte de introdução à prova. Olha, prezados alunos, essa é uma prova que contém tantas questões. Os temas que serão trabalhados em cada uma das questões estão diretamente relacionados aos conteúdos X, Y, Z que a gente trabalhou nos últimos, sei lá, no último bimestre, no último trimestre, no último mês, na última semana. Leia cada questão com atenção. Pare para, né, para pensar sobre ela, faça suas anotações no rascunho e em seguida, sabe, faz é a dimensão do apresentar aquele instrumento para o aluno. Em seguida, entram os elementos técnicos que devem conter uma boa prova, uma boa avaliação mais operatória, que é clareza na proposição do enunciado, zelo na apresentação das orientações básicas. Isso vai ajudar o aluno a organizar sua estrutura cognitiva para poder responder aquilo que a gente está perguntando. Por isso, numa prova operatória, é inadmissível ter proposições capciosas, ou seja, ter pegadinhas, né? Uma coisa eu estou falando de avaliação dissertativa. Uma coisa são as questões de múltipla escolha, quando a gente está treinando o aluno para fazer determinado tipo de prova. Então, treinando o aluno para prestar vestibular da FUVEST. Estou treinando o aluno para participar das questões do Enem. Vejam que são tipos de questões, né? É um tipo de prova que tem um outro caráter. Inclusive tem teorias, por exemplo, teoria de resposta ao item, tem um sistema de balizamento das questões para dizer uma questão fácil, médio, difícil, questões que avaliam tais habilidades. Eu não estou falando deste tipo de treinamento, nem deste tipo de análise. Seria uma outra aula, uma outra palestra, um outro estudo que fale exclusivamente sobre a teoria de resposta ao item, sobre como construir e avaliar questões de múltipla escolha. Aqui eu estou falando de provas dissertativas, como um momento de aprendizagem, momento da aprendizagem, momento da avaliação, que é muito importante também para a gente, para além das questões de múltipla escolha, para além dos testes. Então, quando eu estou falando desse tipo de avaliação, que é prova escrita, precisa sim ter clareza na proposição do enunciado, porque muitas vezes os alunos erram porque eu não fui clara. Por exemplo, quais as características do personagem X do livro tal? Características é plural. Se eu colocar 2 características, tá ok. Ah, mas eu, professor, tive a Mariazinha, e a Mariazinha listou as 10 características do personagem tal que estão no livro. E a Joaninha listou 2. Então, eu dou certo para a Mariazinha e dou meio certo para a Joaninha. Mas aonde que no enunciado tinha orientação básica de que eu queria que os alunos escrevessem as 10 características do personagem X. Veja, o meu critério para avaliação daquela questão veio depois que eu vi que a Mariazinha tinha feito todas as características, a Joaninha tinha feito 2, o Joãozinho fez 5, e daí depois, com base naquelas respostas, eu estabeleci critérios diferentes. E isso não é claro. Isso não me permite avaliar, de fato, se o aluno ficou atento a todas as 10 características suma importantes daquela personagem. Porque não estava claro para mim. Então, quem induziu o aluno ao erro?
ou ao meio certo, fui eu, não foi ele, né? Quando eu penso na dimensão da prova operatória, essa relação coloquial, ou seja, esse primeiro momento de apresentação dos dados, eles precisam estar muito bem explícitos, antes de tudo, para mim, que estão ligados diretamente àquelas relações de clareza e dos indicadores da avaliação. Então, o que eu quero, o que eu espero que eles tenham aprendido sobre aquele assunto. A segunda dimensão da prova operatória é que ela expresse a relação aluno-mundo. É que não significa que as questões têm que estar diretamente ligadas ao contexto social que a gente vive, às coisas que estão acontecendo, que sejam problemas diretamente ligados aos problemas sociais. Obviamente que isso pode acontecer. Mas o que a gente está pensando com relação ao aluno-mundo é que seja uma prova, uma avaliação, que esteja relacionada com aquilo que ele vive no cotidiano da escola, né? Como são as minhas aulas? Que conteúdos eu trabalhei? Quais são as contextualizações importantes? Então, não tem problema dizer, olha, essa questão está relacionada àquela experiência que nós fizemos no laboratório, relacionada ao ciclo de vida, sei lá, da borboleta, da lagarta, sei lá o quê. Com base nisso, você faz um pequeno gatilho de linguagem, um gancho de linguagem, de narrativa, que mostre que ajude o aluno a contextualizar, né, a fazer essa relação com o mundo. A terceira dimensão é que as provas operatórias, elas estimulam, inclusive, elas têm uma relação direta com a habilidade de leitura, ou seja, para o aluno responder ou para o aluno escrever, que é a quarta dimensão, ele precisa ler aquele enunciado para que ele possa dar uma resposta clara a esse enunciado. Então, o código, quais são os critérios, quais são os elementos que eu preciso pensar na prova escrita? Eu preciso construir questões que orientem o aluno passo a passo do que ele tem que fazer, né? Então, escreva as 10 características do personagem X do livro tal. Porque, por exemplo, eu sou professora dos anos iniciais e eu estou trabalhando, sei lá, com Ruth Rocha, tem a Mariana, que é a personagem da Ruth Rocha, tem o Marcelo, que eles aparecem em vários livros, e tem alguns livros que aparecem algumas características no personagem que não aparecem no outro livro, né? Então é preciso, às vezes, naquele livro aparece uma característica mais importante de um ou de outro. Então, é orientar o aluno passo a passo, deixar claro qual é o objetivo daquela questão. Às vezes, dependendo do tipo de resposta que eu espero do aluno, né? Ou seja, do tipo de operação mental que eu quero que o aluno faça, eu preciso apresentar um fragmento de um texto para que ele comente, para que ele analise, né? Que faz parte de um elemento que é de apresentar o contexto daquele tema, porque eu posso pensar na análise de um tema X a partir de várias perspectivas. Por exemplo, eu estou trabalhando com professores e quero discutir como é dar aula online, ou como é gravar um vídeo, como é gravar uma palestra. Eu não posso simplesmente dizer, olha, qual é a sua opinião sobre as aulas online? Eu deixo um leque muito grande de coisas para serem discutidas, e eu corro o risco de ninguém discutir sobre a perspectiva que eu quero discutir, que, por exemplo, pode ser uma perspectiva positiva, porque, sei lá, você pode falar, em vez de dar aula para uma sala de 20 alunos, você pode dar uma aula para uma sala de 500, né? Se você colocar esse vídeo para rodar na internet. Então, eu preciso mostrar qual é o contexto que eu quero que aquilo... que eles discutam, e por isso as questões não podem estar isoladas, tipo... a questão 1 fala de uma coisa, a 2 fala de outra coisa, a 3 fala, sei lá do quê, né? Nesse caso, existe uma dimensão de que a memorização é importante. Claro que é, né? Tem coisas que eu preciso decorar, tem coisas que precisam ser memorizadas, mas ela está sempre em função de alguma coisa. Então, nesse caso, quando eu faço um bom enunciado, eu ativo, na verdade, o que o aluno memorizou, por exemplo, e eu coloco os elementos memorizados em função dos meus objetivos, eu potencializo a forma daquele aluno discutir sobre isso. E essa dimensão, né, de leitor e contexto, da relação aluno-mundo, não fica no campo da subjetividade, fica em função daquele texto que eu coloquei na questão. Então, ele vai discutir, por exemplo, eu posso trazer
algum recorte de texto que fala o quanto professores aumentaram sua renda, por exemplo, quando passaram a gravar algumas aulas e disponibilizaram para venda na internet. Então, quanto bons professores que tinham sugestões bacanas, estavam dando aula para os seus alunos, ou no máximo contavam para os seus colegas, e agora estão sendo vistos e estão, né, as suas ideias estão sendo socializadas com 200, 300, 600 pessoas, enfim, com muito mais gente que não esperava. Então, e daí faço uma questão pedindo para eles discutirem sobre isso, inclusive, de repente, se é uma pesquisa que eu estou fazendo, eu quero que eles digam se eles conhecem alguém que teve uma experiência parecida, se podem contar, porque, de repente, quando eu trabalho com formação de professores, quando a gente traz alguns temas para o universo pessoal, a gente potencializa resultados mais rápidos, né, e mais consistentes. Então, eu tenho que ter clareza, entende? Dessas relações e dos meus objetivos com aquela questão. E isso precisa, veja que isso é um procedimento técnico de ordem da compreensão de educação, que eu estou falando de ensino, que é uma coisa que está dentro do meu mecanismo, né, no meu processo ali avaliativo, e que não está descontextualizada, entende? São procedimentos técnicos que não são técnicos pela técnica, mas são técnicos que estão em função de pressupostos de aprendizagem. Nesse sentido, eu posso criar perguntas, né? E posso criar problemas para os alunos resolverem dentro de uma mesma prova, ou criar provas menores, mais específicas com um e outro. Então, veja, o que são as perguntas? Elas são textos muito mais simples, são textos menores, são textos menos complexos e que exigem que o aluno seja mais preciso para responder, né? As respostas são mais pontuais, mais imediatas, e normalmente são fundamentadas no que ele aprendeu, memorizou daquilo, né? No livro, o Paulo Ronqueclet de Terzi dá um exemplo de pergunta como: quais são os tipos de orações subordinadas adverbiais? É um conceito que ele precisa, um conteúdo conceitual que ele precisava memorizar, ponto, né? Agora, o que são problemas? Problemas são textos maiores, mais complexos, que eles exigem respostas mais elaboradas do aluno. Então, é um pouco disso que eu falei da questão das aulas remotas, né? O que eu espero do meu aluno é que ele discuta textualmente a resposta para aquele meu problema, considerando a pergunta que eu fiz, o texto que eu dei, e eu posso ser, inclusive, mais precisa, né? Estabeleça 3 argumentos para a sua narrativa, né? O exemplo que está no livro do Paulo Ronca e da Cleide Tese é: observe a figura abaixo, né? Tinha uma figura. Identifique e escreva o nome de cada elemento constitutivo do solo. Responda também: em que camada nós podemos encontrar os fósseis? Então, vejam, ele tem que identificar cada um dos elementos, tem que construir uma narrativa para responder aquela questão. Como eu potencializo isso, considerando aquelas questões? Então, como é que eu faço orientar a aula no passo a passo, deixar claro o objetivo, apresento o contexto? Bom, tem 3 passos para a gente chegar nessas questões, né? Nessas técnicas todas. Usar palavras operatórias, né? Ter bem claro para mim que eu preciso fazer uma relação do problema que eu estou formulando com o conteúdo que eu estou trabalhando, ou seja, não adianta também eu fazer um problema super elaborado, com palavra operatória, que não tem nada a ver com aquilo que eu trabalhei em sala de aula, né? E o problema deve ser, a redação desse problema precisa estar clara, ou seja, não pode ser capciosa, e contextualizada. E ali a gente tem uma série de palavras operatórias que nos ajudam a criar essa relação com o problema formulado e com o conteúdo. Que o Paulo Ronca, ele dá uma série de lista no livro, eu trago isso num livro que eu escrevi para a educação à distância da Universidade de Taubaté. Tem alguns estudos que falam isso, né, sobre que palavras operatórias, o que são palavras operatórias e como eu uso as palavras operatórias. Bom, as palavras operatórias são aquelas palavras que vão dar a clareza para o aluno do que ele precisa fazer. O que o aluno precisa fazer com aquela avaliação, né, naquele contexto? Analise
a situação problema, identifique e descreva 3 elementos que pipipipopopó. Então, analise, descreva 3 elementos. Compare isto com aquilo. Né? De repente você pode falar, descreva a água no estado sólido da água no estado líquido e estabeleça uma comparação. Sabe, estabeleça... Então, qual é a palavra operatória? Compare, escreva. São os verbos que vão me dizer, que vão deixar claro para mim e para o aluno o que é preciso ser feito naquela avaliação. E isso precisa ter relação com o conteúdo e com a coisa que eu trabalhei. Eu não posso chegar na avaliação e pedir para o aluno comparar A com B, se nunca na sala de aula eu fiz as atividades de comparação. Se nunca na sala de aula eu dei atividades que eles precisavam comparar A com B, B com C, C com D, eu vou pedir na prova para ele comparar, ele não sabe fazer. E daí eu vou falar que fulano não sabe fazer, mas claro, eu me ensinei. Entende? Então, esse uso de palavras operatórias, esse cuidado todo técnico na avaliação, tem que estar relacionado com o conteúdo que eu trabalhei e contextualizado com a forma que eu ensino. Nesse sentido, o aluno vai ter condição, né? Toda prova operatória leva a uma escrita, a gente está falando de avaliação dissertativa, que precisa promover uma expressão aberta e ampla. Por isso, as perguntas precisam ser simples e pequenas, ou seja, pontuais, porque elas têm esse caráter, né, de serem mais precisas. E os problemas escritos, eles precisam levar o aluno a pensar para responder. Né? Então, considerando isso, considerando aquilo, faça isso, isso, isso. Então, o aluno precisa parar e ler o texto que eu dei precisa ler a questão. Precisa ler o texto que eu dei, ou a figura que eu coloquei, ou o vídeo que eu coloquei, sei lá o quê, qual elemento para pensar. Ele precisa ler de novo o que eu estou pedindo para fazer, quantas coisas ele precisa colocar ali, e ele precisa transformar isso na linguagem formal, escrita, que é o nosso papel enquanto escola. Então, entende? São uma série de questões que constituem uma prova operatória, né? Uma avaliação dissertativa para além de pensar que são perguntas que precisam de respostas abertas dos alunos. Então, fazer uma boa prova que me dê condições claras de saber como esses alunos pensam, como eles escrevem, como eles sintetizam, como eles entenderam aquilo que a gente trabalhou, é um elemento, é técnica. Eu preciso conhecer essas técnicas, mas eu preciso ter muita clareza de quais são os meus objetivos de aprendizagem. Né? Então, é um mecanismo de avaliação, um instrumento de avaliação que está absolutamente linkado com a forma que eu conduzo a aula. Um outro instrumento de avaliação, né, que eu queria trabalhar com vocês nesse momento, são as rúbricas de avaliação. Né? O que é uma rúbrica? É um mecanismo que eu vou deixar claro para mim e para o aluno como ele vai ser avaliado. E isso eu consigo aplicar em todos os instrumentos de avaliação que eu vou fazer. Eu deixo claro para o aluno quais são os meus objetivos, os meus indicadores, os meus critérios, e isso é uma dimensão da rúbrica. E a outra é que eu posso, né, os estudiosos mesmo de rúbrica iriam dizer que a gente deve, mas você pode construir essa rúbrica já junto com os alunos. Qual é o papel da rúbrica? A cara dela é uma tabela, né? Hoje a Google, por exemplo, estabelece as rúbricas de avaliação no próprio Google Classroom, né? Na própria sala de aula. O Moodle também tem as suas rúbricas, os outros AVAs também têm as suas rúbricas, porque qual é a lógica da rúbrica independente dessa cara, né, de tabela? É entender o que vai ser avaliado, então qual é o conteúdo e quais são, no caso pode ser as habilidades também, que a gente fez uma adaptação para objeto de conhecimento e habilidades, e quais são os critérios de avaliação. Eu tenho visto muitas escolas colocarem esses critérios aqui, ó, iniciante na aprendizagem, em aprendizagem, aprendizagem consolidada e aprendizagem avançada. E quando isso é materializado numa nota, as escolas fazem isso já junto com os alunos. Bom, então quem está iniciante nesse critério, aqui cada parte da coluna vai valer 0,5. Aqui em aprendizagem vai valer 0,7. Coloca um valor.
E às vezes, né, naquele instrumento, naquela coisa que eu estou avaliando, não tem só um conteúdo ou só uma habilidade. Aquele instrumento, de repente, pode avaliar N coisas. E, de repente, numa coisa, o aluno está iniciante, mas na outra ele já está consolidado. Por exemplo, eu tenho, nesse livro texto mesmo da EAD, eu dei um exemplo de construção de parágrafo, inclusive, para os alunos iniciais do ensino fundamental. E daí tinha uma lista de critérios, né, de conteúdos que a gente tinha que avaliar junto com os alunos lá, o que eles sabiam para construir parágrafo. Então, o critério primeira palavra, uso da letra maiúscula, no início do parágrafo, no início das frases, em nomes próprios, né, e daí tinha até, inclusive, algumas escolas já fazem assim, nos nomes das pessoas, nos nomes das cidades, nos nomes, enfim. Esse é um critério, o uso da letra maiúscula. O uso da pontuação, né? Então, a expectativa para aquele ano, sei lá, terceiro ano do ensino fundamental, era usar o ponto final, que seria o consolidado. Mas já existiam crianças que sabiam usar vírgula, então estava avançado para a idade, né? Para aquela expectativa. Então, aqui, o uso de vírgulas corretamente estaria no estágio avançado, naquela coisa do emprego da pontuação, que seria uma segunda linha nessa tabela. Entende? Quando eu vou fazendo a rúbrica, eu vou dizendo para os alunos, daí eu consigo, inclusive, fazer com que eles se pontuem, com eles, e daí isso é um mecanismo muito legal, porque é um feedback que a gente vai ensinando o aluno a fazer autoavaliação de uma maneira não subjetiva, né? E isso diminui as brigas no porquê eu tirei 5 e não 6,8, né? Por exemplo. Você usou letra maiúscula no nome, no começo das frases, nas cidades. Ai, não, só usei letra maiúscula no início do parágrafo. Então, não tá aqui no consolidado. E daí aqui, a gente pode inclusive colocar, bom, quem é iniciante? Bom, iniciante é o fulaninho que coloca letra maiúscula no início do parágrafo. Em aprendizagem, é quem colocou no parágrafo em um dos nomes próprios só, sei lá, só no nome dele. Consolidado é quem colocou em todos. E avançado, você pode repetir também, né? Porque eu estou falando de uma questão mais precisa, que é letra maiúscula. Então, vai ter uma diferença em quem colocou só no início do parágrafo e quem colocou nos outros em 2, por exemplo, o nome próprio início de parágrafo, que é diferente. E daí não fica aquela questão, né? Lembra, a avaliação sempre vai comunicar alguma coisa para alguém. Vai comunicar esse resultado para o aluno, para mim que sou professora, para os meus colegas, que aí envolve colegas de ano, coordenação, orientação, para as famílias. Então, de repente, vem uma mãe me questionar: ah, não acho justo, poxa vida, por que que você tirou meio ponto? Porque sei lá o quê? Se ele colocou a letra maiúscula no... Tadinho, só tem 8 anos, né? Você não podia considerar certo, totalmente certo? É um mecanismo para a gente ensinar também, educar também as famílias para dizer, olha, a gente tem uma pauta de avaliação, tem uma rúbrica de avaliação que ajuda, inclusive, a mapear o que está faltando para as crianças, para os alunos nesse momento. E, ok, conseguiu já entender que que escreve letra maiúscula aqui, mas aqui não. Então, o que nós vamos fazer? Ah, ele vai fazer atividades com aquele grupo para reforçar a questão do uso da letra maiúscula, tem essa estratégia X, Y, Z, que é muito mais profunda e assertiva do que eu transformar o meio certo no certo, entende? Então, a rúbrica de avaliação é um instrumento que ele, além de ajudar no feedback para a gente, no acompanhamento da aprendizagem dos alunos, ajuda os alunos, ajuda as famílias, ajuda os outros professores a pensar um pouco, né, a olhar esse mecanismo de avaliação. Aqui o exemplo que a gente está dando é da construção do sistema alfabético e da ortografia. Então, que hipótese de escrita aqueles alunos estão, né? O esperado, sei lá, para o primeiro ano é que ele esteja silábico alfabético no primeiro ano do ensino fundamental. E como que a gente entende? O iniciante está pré-silábico, o em aprendizagem está silábico e o avançado está alfabético, né? Então, é uma maneira simples, mas de entender como é que funciona isso. Eu particularmente gosto desses 4 itens, desses 4 critérios de avaliação, porque na verdade você entende, a gente acaba entendendo como tríplice o critério,
que é do consolidado, mas a gente não trabalha, a gente também considera aqueles que estão além. E daí isso também é um tema para uma outra discussão, que é o quanto a escola negligenciou aqueles alunos que vão rápido, que estão além do seu turno, e por conta da maioria que ou está ok, ou está com dificuldade de aprendizagem, a gente deixa o que vai sozinho ir sozinho. Então, eu particularmente gosto dessa quarta coluna, porque ela nos ajuda, enquanto professor, a também olhar para aquele que está sempre além, né? Aquele que está sempre no estágio avançado, nas atividades que eu vou preparando. Então, eu preciso ter um olhar para ele também. Como eu faço, né? Quais são as dicas para elaborar esses critérios na rúbrica? Aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, do que a BNCC traz para os anos iniciais. Então, tem as áreas de conhecimento, tem as disciplinas, tem as habilidades, tem as expectativas de aprendizagem. Então, quando eu parto de uma orientação, né, curricular, fica mais tranquilo montar as rubricas de avaliação, porque volto novamente naquela imagem inicial. A avaliação está dentro do que eu entendo das minhas práticas educativas, que está dentro do campo maior da educação. Não pode estar desconectado com essa forma de educar, né? O caminho que a escola ou a rede de ensino, ela está imbricada. Então, de onde saem esses critérios, de onde saem esses conteúdos? Eles saem diretamente daqueles meus objetivos, dos meus indicadores, né? Para pensar, né, em como dar conta dessa construção, né? Então, que atividades eu vou fazer para verificar essa minha rúbrica, porque veja, a rúbrica por si só, ela não é o instrumento de avaliação. A rúbrica, ela sempre está em função de um instrumento que está em função, por sua vez, dos meus objetivos, dos meus indicadores, dos meus critérios avaliativos, que estão em função dos meus objetivos de aprendizagem. Então, eu já vi algumas escolas que trabalham com rúbricas de avaliação no final da avaliação. No final da prova escrita, por exemplo, tem uma rúbrica assim, para o aluno se autoavaliar. Então, tem umas professoras que trabalham com produção de texto, por exemplo, para escrever uma carta para o fulano, sei lá, outro exemplo dos anos iniciais no fundamental. Então, trabalhou carta, o gênero carta, trabalhou exaustivamente, a prova escrita foi sobre isso, fez um enunciado bem bonito, operatório, dizendo, olha, nessa carta eu quero que vocês coloquem a data, destinatário, no corpo do texto, trabalhe com o assunto. Primeiro parágrafo, você faz a sua apresentação, o segundo parágrafo, escolha um assunto relacionado a X para contar na carta, que tenha pelo menos três questões, finaliza o terceiro parágrafo, faz a saudação final e assina. A rúbrica de avaliação, você pode conter aqui a gente pode fazer uma única coluna, né? Habilidades e objetos de conhecimento, que você pode dar o nome que quiser. Então, pode não dar nome nenhum, se a criança está acostumada você vai acostumando a fazer esse tipo de coisa, você pode não precisar dar nome nenhum na coluna, e escreve, coloquei a data, né? Ou data na carta. Então, iniciante, tem só o dia, né? Então, uma coisa que eu gosto muito é sempre começar pelo consolidado. Então, exatamente o que eu queria que eles fizessem. Data por extenso com o nome da cidade, vírgula, dia, mês, ano. Né? Avançado, nesse caso, é fazer igual, né? Não tem muito o que florear no gênero carta para colocar data que esteja avançadíssimo. O que seria em aprendizagem? Então, o que falta disso daqui para dizer que eu não tenho aprendizagem? E o que está iniciante? O que falta disso para estar iniciante? Daí no corpo do texto, no primeiro parágrafo, aqui você vai dizer tudo o que você tinha que queria, os objetivos. Primeiro parágrafo, né? A apresentação do emissor da carta. Dizer quantos anos tem, dizer o nome, quantos anos tem, que está com saudade, sei lá o quê. O que está em aprendizagem? O que está iniciante? O que é avançado, né, nessa apresentação? E você vai montando a rúbrica. Este exercício, obviamente, na avaliação, você já vai dar pronto numa avaliação escrita. Quando é avaliação de projeto, a gente estabelece essa rúbrica antes, no planejamento do projeto. Mas quando é na avaliação escrita, deixa pronto já, porque é um sistema, e daí o aluno vai fazendo um xizinho, onde ele
ele fez. Ela serve, inclusive, como um check, né, para ver o que ele fez e o que ele não fez. E também, para a gente, enquanto professor, tem um elemento atitudinal constitutivo ali. Porque eu posso ter deixado muito claro que ali na data tinha que ter cidade, dia, mês, ano, o aluno colocou o X no consolidado, mas lá em cima ele não colocou a cidade. Então, é um elemento que o professor desconsidera aquilo que ele fez, coloca o meu xizinho no em aprendizagem e é um momento de feedback para ter com ele depois. Então, a rúbrica, ela é bastante bacana porque ela vai do 880, né? Você pode colocar ela na avaliação escrita e você pode adaptar para questões atitudinais e você pode fazer isso ao longo do meio de um projeto. Uma sugestão de atividades, né, para fazer essa da sondagem de escrita, ver quanto que era a questão do sistema alfabético, pode, por exemplo, fazer uma sondagem de escrita, que pode ser inclusive virtual, usando um formulário, pode ser um vídeo curto, em que faça um vídeo e ele tenha que escrever, né, sei lá, o tema aqui são os animais. Um outro sistema de rúbrica que a gente usa muito é a partir das questões de autoavaliação. Então, de repente, não é uma rúbrica exatamente sobre o contexto, né, todo da atividade, mas sobre alguns critérios. Veja que é absolutamente flexível conforme os meus objetivos. Aqui um objetivo X, né, por exemplo, supondo que era uma atividade de desenho, aqui para educação infantil consegue fazer isso. Então, o critério era pintei todo o meu desenho. Né? Eu posso usar isso com crianças que não são alfabéticas ainda. Sim, não, e pintei. Né? Escrevi meu nome completo. Daí, sei lá, dei minha opinião sobre a atividade. Enfim, você pode colocar quais são os critérios que a gente quiser, desde que estejam muito claros e relacionados com os nossos indicadores de avaliação, com os nossos objetivos, enfim. Pode ser uma rúbrica por games, né? Então, eu posso criar, por exemplo, um game no Kahoot e que eu faça essa rúbrica a partir dos resultados deste game, né? Então, li todas as questões bem antes de apertar a resposta, ou quis apertar mais rápido, ou li pela metade, quantas eu chutei, né? Quantas eu não respondi. Então, a gente pode fazer vários na coluna dos critérios para que o aluno possa se autoavaliar e a gente consiga compreender. Então, são inúmeras as possibilidades, são inúmeras as oportunidades, mas é preciso, antes de tudo, ter muita clareza, né? E isso vai depender diretamente da minha postura enquanto professora, né? E quais são as minhas escolhas? Então, veja, a gente trabalhou com dois grandes exemplos do que constitui a avaliação, que é a prova escrita, que é um instrumento de avaliação que a escola usa, né, por muito tempo, mas é preciso olhar com uma maneira, uma questão da finalidade educativa da avaliação da prova escrita, né? Quais são as técnicas, quais são os elementos, quais são os meus critérios, quais são os meus objetivos, por que, como, o que eu comunico com essa avaliação, o que essa avaliação comunica, para quem ela está destinada, como ela está incluída dentro das minhas escolhas de aprendizagem, como eu trabalho com isso. Então, é olhar para a avaliação escrita a partir de agora com uma dimensão dela ser uma avaliação operatória, ou seja, que ela ajude o aluno a prestar uma opinião, né, a manifestar as suas ideias, a mostrar o que ele aprendeu, ou seja, qual é o objetivo que eu tenho para aquela questão dissertativa. E tudo bem ser um objetivo de que eu quero que o aluno manifeste a sua opinião sobre X, porque isso pode me dar indicadores para trabalhar o conteúdo Y, Z, enfim. Então, essa clareza, esse passo a passo, esses critérios, eles precisam estar muito bem claros na hora de fazer uma prova escrita, para que não seja escrita pela escrita sem objetivo e que não consiga me dar um feedback mais pontual sobre aquilo. E o outro tipo de instrumento, né, outra forma, que pode ser tanto um instrumento de avaliação quanto a forma de eu avaliar os instrumentos do processo de avaliação, que é a rúbrica de avaliação, que ela pode ser feita sobre a própria prova, sobre um projeto, pode ser construída com os alunos ou por mim, professora, mas a partir de critérios e indicadores muito claros.
É um processo que ajuda bastante a gente para dar feedbacks para nós mesmos, para os próprios alunos e ajuda a comunicar os resultados da avaliação. Então, assim, eu espero que essas dicas tenham ajudado muito, né, a pensar sobre esse mecanismo de avaliação. É claro que tem outros instrumentos que a gente vai trabalhar em outras aulas, né? A gente pode adaptar esses instrumentos para papel, para computador, para online, para offline, presencial, virtual, ou seja, são várias adaptações que podem ser feitas, desde que eu tenha clareza de quais são os critérios e de quais são os indicadores. Então, eu espero que isso tenha ajudado, né? Que vocês tenham gostado. E que, se tiverem alguma dúvida sobre essas questões, voltem no vídeo, eu vou deixar as referências também, e a gente continua trabalhando isso, os outros instrumentos de avaliação e as outras reflexões sobre a avaliação nos próximos encontros, ok? Então, meu nome é Mariana, e foi um prazer estar com vocês em mais essa aula. Até a próxima.